Glória a Deus. Bom, gente, deixa eu compartilhar com você essa palavra. Eu já garanto a vocês que eu vou passar das 10 horas, mas fica tranquilo que hoje é domingo, não tem problema. Mas eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, versículo 15. Vamos falar sobre sacrifício, bora? Vamos falar sobre sacrifício. O que é um sacrifício? Agora, se você é um estudioso das Escrituras, vai entender o seguinte: mas os sacrifícios cessaram no Antigo Testamento. Pois bem, só que o Novo Testamento fala para a gente sobre um sacrifício que nós devemos oferecer a Deus, meu irmão. Que bom tê-lo conosco nessa manhã. Nós temos um sacrifício que a própria palavra nos orienta, que a gente deve oferecer a Deus. Está aqui, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Deixa a Bíblia aberta aí, depois nós vamos para Atos 16. Mas eu quero que você compreenda aqui o seguinte, preste bem atenção, que eu vou te ensinar aqui nessa manhã. O ser humano, ele foi criado para ter comunhão e estar em contato com Deus, certo? Quando Deus criou Adão, criou Eva, o propósito de Deus era ter aqui na terra pessoas que pudessem se conectar diretamente com Ele. E era sempre assim, tanto é que a Bíblia fala que todo dia, toda tarde, aliás, Deus visitava Adão lá no jardim, conversava com Adão e tudo mais. A ideia de Deus sempre foi que o homem se comunicasse com ele e vice-versa. Você entendeu até aí? Então, irmã Claudiana, é assim que funciona. Só que existem algumas coisas, por exemplo, Deus criou o homem, o ser humano, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher, tá certo? Criou perfeito, não foi? Deus não criou perfeito? Era tudo bonitinho, já nascemos adulto, ninguém tinha traquinagem nenhuma, Adão não tinha sogra, era uma bênção, então só sossego. Ou seja, Deus já criou eles adultos, perfeito, um corpinho bonito, não tinha diabetes, não tinha essas coisas que a gente vai dando na gente porque a gente vai ficando velho. Só sossego, só vitória, só bênção. Então Deus criou o ser humano perfeito. Agora, a queda trouxe um bocado de problema para a gente. Aí veio a morte. Só que tem um detalhe. Mesmo com o ser humano, depois que ele foi expulso do paraíso e que ele caiu, teve algumas coisas que ele não conseguiu perder ou não saiu dele. Por exemplo, a gente até hoje não consegue lidar com a morte. Já percebeu isso? Não importa se você é brasileiro, americano, se você é lá de Moçambique, a morte sempre vai trazer sofrimento. Por quê? Porque Deus não planejou o homem para morrer. O ser humano foi criado para ser eterno. A morte é um atropelo no meio do caminho, é um erro de percurso. Então a morte é algo que a gente não tem gente que não quer nem falar, fala misericórdia. Não, muda de assunto aí. Já viu que tem gente que é assim? Você falar em morte perto dele, ele fala assim, não, muda de assunto, não quero falar sobre isso. Porque a morte, ela causa muitos problemas, muitas dores, sofrimento, enfim, você sabe muito bem disso. Outra coisa também que o ser humano não conseguiu se livrar é o seguinte, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem alguém que mente, ou que já mentiu. Vocês conhecem alguém? Quem mente é o quê? É um mentiroso, né? Você percebeu que o ser humano ele não consegue mentir sem deixar pista, sem deixar rastro? Não consegue. Você pode ser o melhor ator do mundo, mas você não consegue mentir sem você deixar algum tipo de rastro. Sabe por quê? Porque o seu corpo foi programado para não mentir. Isso é uma, como é que eu posso dizer? É algo lá do Éden que a gente não conseguiu se livrar até hoje. Então, toda vez que o ser humano vai mentir, ele deixa uma pista. Por exemplo, uma criança quando mente, normalmente, a primeira coisa que ela faz é colocar a mão no rosto. Porque o corpo dela já reage, ela não foi programada para mentir. Ah, mas eu sou um bom ator, eu sou uma boa atriz, eu sei mentir, meu marido nem percebe. Só que tem um detalhe,
Já existe até programas de computador que você consegue instalar. Aqui no Brasil é proibido em tribunais, mas em alguns países pode ser utilizado, aonde você instala aqueles eletrodos na pessoa, e por mais que ele saiba disfarçar, o corpo detecta que ele está mentindo. A íris do olho entrega, os batimentos cardíacos entregam, então não tem como você escapar, o seu corpo entrega que você está mentindo. Não dá para você mentir e passar ileso. Por quê? Porque nós não fomos programados para mentir. Então tem coisas lá do Éden que a gente não consegue lidar com isso até hoje. Que o ser humano, mesmo sendo expulso de lá, ele não consegue totalmente se ver livre. E quer ver outra coisa que o ser humano, quando ele foi expulso do Éden, a essência dele, ele não perdeu, é a adoração. Todo ser humano carrega dentro dele a essência da adoração. Olha, você sabia que no Brasil tem povos que não foram alcançados ainda? Aqui no Brasil nós temos povos que nunca ouviram falar do Evangelho. Eles estão lá nas bandas da Amazônia. Tem lugares lá que ninguém chegou lá ainda, ou ainda não se detectou o dialeto do local. Enfim, a pessoa ela não sabe nada a respeito de Bíblia, de Jesus, de quem quer que seja. Mas eu te garanto, se você chegar lá, eles estão adorando alguma coisa. Adoram o sol, a chuva, as estrelas. Mas eles adoram alguma coisa. Mas me diga, quem foi que ensinou esse povo a adorar isso? Ele já entende desde pequeno que ele tem que adorar alguma coisa. A adoração, a essência dela está dentro do ser humano. O ser humano não consegue viver sem adorar. Ele pode adorar errado, mas ele adora. É aqui no Brasil, é nas tribos africanas, lugares que nunca se ouviu falar sobre o Evangelho, mas as pessoas elas descobrem algo que elas querem adorar. Por quê? Porque dentro delas existe a necessidade de adorar. Nós temos a necessidade de adorar. Agora, graças a Deus, você conhece o Evangelho e você está aqui adorando o Deus vivo. Aleluia! Você já adorou um monte de coisas por aí afora, mas você entendeu que a sua adoração pertence ao Senhor. Agora, nem toda adoração é fácil. Tem adoração que é difícil. O que é adorar a Deus? Tem muitas definições para isso. Agora, eu quero te ensinar aqui sobre algumas coisas. Quando a Bíblia fala sobre, aqui oferecemos a Deus um sacrifício de louvor ou de adoração, ela está nos alertando para o seguinte: nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus, e nossa vida deve ser de dedicação e adoração ao Senhor. Mas isso nem sempre é uma tarefa fácil. Se você me dizer que a vida cristã é só flores, ou tu está mentindo, ou tu é novo na fé. Porque é bem provável que com o passar da caminhada você vai perceber que a gente leva uns atropelos no meio do caminho, uns altos e baixos, não é? Tem dia que a gente acorda meio desviado, tem dia que a gente acorda muito crente, tem dia que a gente expulsa o demônio, tem dia que a gente corre de barata. Nossa vida é assim, é cheia de altos e baixos. Não tem como a gente dizer assim, não, graças a Deus, olha, só vitória, só vitória. Desconfie desse povo que só vive de vitória em vitória. Desconfie dessa galera. Nem o Corinthians vive de vitória em vitória, às vezes quando perde, né? Então veja só, às vezes a gente é obrigado a fazer algumas coisas, ou a oferecer a Deus algo que a gente não quer, mesmo sem ter vontade. E dentro de nós temos uma guerra muito grande, né? Que é a carne e o espírito, carne e espírito. Aliás, hoje pela manhã, inclusive, quando você acordou, a sua carne falou assim, deixa para ir para o culto da tarde. Vai dormir, rapaz. Dorme até meio-dia. Mas o seu espírito falou assim, tu é crente, rapaz, tem vergonha, levanta, sai da cama. Essa guerra o tempo inteiro, porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque a carne não quer que você faça a vontade de Deus. O seu espírito fala assim, vai orar, a sua carne diz assim, vai dormir, vai assistir um filme, vai assistir uma série. A sua alma, o seu espírito diz assim, vai ler a Bíblia, a sua carne diz assim, vai cansar a tua vista. Então a carne sempre vai colocar um impedimento para você não fazer aquilo que você tem que fazer. Agora, quando se trata de adoração, veja só. O Novo Testamento fala sobre sacrifício de louvor,
No Antigo Testamento, a gente ouve muito falar sobre sacrifício, mas o que é você oferecer para Deus um sacrifício de louvor? Simplesmente é o seguinte: é você entender que mesmo quando você não tem a mínima vontade, ou quando não há, as circunstâncias não são agradáveis, você vai adorar a Deus do mesmo jeito. E eu já adianto, isso não é nada fácil. Porque adorar a Deus quando está tudo bem, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vir para a igreja com o bolso cheio de dinheiro, cheio de saúde, sorrindo à toa. Não é bom? Isso é bom demais, Gesimundo. A Gesimundo não está aqui hoje, não. Mas isso é bom demais, meu irmão. Você dizer assim, meu Deus, olha como está tudo bom aqui, então agora eu vou servir a Deus. O problema é quando as coisas dão errado, é quando você leva o prejuízo, é quando você perde alguma coisa, é quando a saúde não vai bem e você às vezes vem gemendo para a igreja. Ai, que dor. Você chega chorando aqui. Eu tava com a mão... As ovelhas elas são interessantes, porque eu estava quarta-feira aqui, eu estava assim, amém. Aí o irmão chegou depois do culto e falou assim, está com o dente doendo? Está quase, ele está querendo doer, mas eu estava só repreendendo ele, em nome de Jesus. Mas você louvar a Deus com algo incomodando é ruim. Mas é nessa hora que o negócio faz a diferença. Eu quero te mostrar aqui na Bíblia duas pessoas, uma dupla, que decidiu oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Vem comigo para Atos 16. Atos capítulo 16. Tem muita gente na Bíblia que fez isso, mas esses dois aqui, eles superaram todas as expectativas. Atos capítulo 16, versículo 16 diz assim. Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para com seus senhores com adivinhações. Deixa eu te explicar aqui. Aqui é o Dr. Lucas que está falando, tá? Ele escreveu o livro de Atos. Ele fala assim, certo dia, indo nós para o lugar de oração. Eles estavam indo para onde, gente? Para um lugar de oração. Olha que coisa maravilhosa. Aqui eu entendo que está... Quem são os atores aqui? Lucas, que ele fala nós, então ele estava dentro do negócio. Paulo e um tal de um Silas. Os três estavam indo para o culto. Olha que três homens indo para um culto de oração. Uau! Amém, irmãos? Coisa boa. Eles estavam indo. Só que no meio do caminho encontraram uma moça, uma escrava, que ela tinha um espírito, um demônio, que fazia ela adivinhar as coisas. Esses demônios, de vez em quando, eles sempre estão por aí. Inclusive estão na televisão. Você vê alguém adivinhando as coisas, isso é demônio puro. Porque os demônios, eles têm a capacidade, em algumas situações, eles podem até prever o futuro. Por exemplo, eles sabem que vão para o inferno. Isso eles já sabem. Mas essa mulher aqui, inclusive, olha que interessante. Ela tinha um espírito que fazia ela prever o futuro. E ela ganhava muito dinheiro com isso. Ela marcava consulta. Sabe aquela mesa branca, tal, o pessoal ia lá, pagava. Imagina naquele tempo que não tinha ultrassom. Então a mulher queria saber se era menino ou menina. Ia lá, pagava a consulta e o demônio revelava. Coisa desse tipo. Mas dava muito lucro para os seus senhores. E olha que interessante, gente, versículo 17 diz, e essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. O demônio virou crente agora, foi? Porque, vê só, está lá Paulo, Silas e Lucas indo para a oração, e a endemoniada vem atrás gritando, ali está os servos de Deus, esses são homens de Deus. Seria motivo para dizer assim, não, por favor, filma isso aí, coloca no Instagram. Olha, até os demônios estão dizendo que eu sou servo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Gente, cá para nós, não aceite, não queira elogio do diabo. Não faz sentido você ficar flertando com o diabo, porque ele está elogiando você. Na verdade, o diabo, ele não tem que gostar de você. Se ele se agradar, se ele curtir a sua foto, tem alguma coisa errada. Se ele estiver gostando das suas atitudes, tem algo errado. Mas olha que interessante. Essa menina estava endemoniada, mas estava falando a verdade. Ela não estava mentindo. Paulo era um homem de Deus. Aqui eu aprendo que o diabo é o pai da mentira, mas ele também fala a verdade. Versículo 18.
ela continuou isso por muitos dias, gente, isso todo dia. Aí começou a irritar Paulo, e Paulo ficou irritado com isso. Ela fez isso muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito deixou. Acabou a farra, acabou a festa. Paulo falou assim: em nome de Jesus, demônio, sai dessa menina. Gente, daquele dia em diante, nunca mais ela adivinhou nada. E começou a dar prejuízo às pessoas. Lembra que ela aqui disse que ela era escrava? Ela começou a dar prejuízo ao pessoal. Por quê? Ela não adivinhava mais nada. A pessoa ia lá fazer uma consulta com ela. Ela dizia: não sei mais não. Desaprendi. Porque tem muita gente que só dá resultado porque está aliado com o diabo. É o demônio sair e acabou. Quantas pessoas são assim? Virou um meio de vida delas, as alianças com o mal. A diferença é que nós temos a aliança com Deus vivo, com Deus poderoso. E Paulo fala assim: sai dela. Olha, não se iluda, gente, com esse povo que vive adivinhando coisas por aí afora. É demônio, gente. Por favor, não caia nessa. E olha que interessante. Ao expulsar esse demônio, o que aconteceu? O inferno teve prejuízo. Por que teve prejuízo? Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Espera aí, que mal que Paulo fez? Libertou a menina. E olha o resultado. Só que ao libertar aquela menina, ele deu prejuízo ao inferno. E quando você dá prejuízo ao inferno, o inferno fica furioso com você. Espera aí, você vai ficar desse jeito? Não vai não. E eles atacaram Paulo e Silas. Escute, quando você começa a dar prejuízo ao inferno, não espere flores. Espere retaliação. Quando você for aliado do inferno, é só a bênção, é só alegria. Vamos que vamos, bora para o inferno junto. Agora, quando você decide romper com o inferno, a consequência é retaliação, porque você vai começar a dar prejuízo ao diabo. Cá para nós aqui, só pensa o seguinte: você atualmente está dando lucro ou prejuízo ao inferno? Só pensa, não responde não, pelo amor de Deus. Mas você hoje está dando lucro ou prejuízo ao inferno? Eu não sei. Se você não sabe, então, pelo amor de Deus, você precisa reagir. Porque a nossa missão é dar prejuízo ao inferno. Porque toda pessoa que tem um encontro com Jesus começa a dar prejuízo ao inferno. Como assim? Vou te explicar. O dono da bodega perdeu um cliente. Você que gastava lá uma fortuna todo final de semana com bebida, com álcool, com um monte de coisa, ele não vai ganhar mais prejuízo ao inferno. Sabe, quando você encontra Jesus, você para de dar lucro ao inferno e dá lucro ao reino de Deus, porque a partir de agora você é nova criatura. Vocês estão entendendo o negócio? Tem muito cristão que metade do salário ou mais deixava na farmácia, mas Jesus foi e curou a pessoa, e agora a pessoa está livre, está sobrando dinheiro, glória a Deus por isso. Era aquela pessoa que deixava grande parte do salário com os vícios, mas agora encontrou Jesus, foi liberto, prejuízo para o inferno, não gasta mais com os vícios. A nossa missão é dar prejuízo ao inferno o tempo inteiro, e deixar claro que nós somos chamados para o reino de Deus. Agora, a palavra do dia é retaliação. Não vai ficar barato. O diabo fala assim: eu vou pegar você. Eu vou te pegar. Você já recebeu alguma ameaça? Olha, diga aquela crentinha lá que ela vai ver. Diga aquele pastorzinho lá que ele vai ver. Sabe o que é interessante? É você dar prejuízo ao inferno e você vai arrumar inimizade que você nem sabe. Eu tenho um bocado de gente que me detesta, que eu nem sei quem é. Posso te contar um aqui rapidinho? Imagina a situação, vou contar aqui por alto para você poder entender. Uma pessoa foi e carregou o marido da outra. Vê que interessante. Deu um rolo para lá, coisa de trabalho, carregou o marido da outra. Aí daqui a pouco carregou o marido, mas foi embora. Ficou a mulher sozinha.
A mulher faz o quê? Liga para quem? Para o pastor. Alô, ajuda a gente aqui. Aí lá vai eu, entro na história, que não tem nada a ver com isso. Lá vai eu. Tento juntar as partes, marco um encontro em uma zona neutra lá em casa, para não dar briga. Então traz um de lá, traz um de cá, juntos os dois lá em casa lá e tal. E passamos um dia quase que inteiro lá, negociamos, assinamos um contrato e tal. E o cara resolveu voltar para casa. É bênção ou não é? Meu irmão, quando ele chegou lá, na casa da outra, para pegar as coisas, voltar para casa, ela deu uma surra nele. E falou assim, eu sabia que tu ia falar com esse pastor aí, tu ia voltar para casa. Ela espancou o camarada, e eu imagino, ela não está muito feliz comigo não, ela não está, e eu não sei quem é, nunca vi, essa mulher pode me atropelar na rua, eu não estou sabendo, eu não sei quem é, eu sei que ela está indignada comigo, resultado, mas a família voltou. Salvamos uma família, mas arrumei uma inimiga. E problema dela para lá. Então pode ser que ela venha aqui na igreja, bota o carro do Senhor aqui na frente, esculhambe eu, todo mundo, me atropele na rua, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu arrumei um problema. É só um, né? Diante de tantos. Esse aí é só um. Então veja, toda vez que você fazer a obra de Deus e dar prejuízo ao inferno, não vai ficar barato, vai ter retaliação. As pessoas vão zombar de você, vão falar mal, vão criticar, vão zombar você. Olha o que fizeram com Paulo e Silas. Percebendo que deram prejuízo a eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram até a praça principal. Versículo 20. E levando aos magistrados, disseram, esses homens são judeus, estão perturbando nossa cidade. Peraí, perturbando como? Eles libertaram a menina. Olha a mentira aqui, ó. Versículo 21. Propagando o costume que nós romanos não é permitido aceitar nem aplicar. Eles mentiram descaradamente. Papel esse que o diabo sabe fazer muito bem. Versículo 22. A multidão ajuntou-se a Paulo e Silas e os magistrados, ordenando que lhe tirassem a roupa, e foram açoitados. Meu amigo, eles já apanharam nesse dia. O versículo diz aí, ó, que eles tiraram as roupas deles. Olha a vergonha, sente o drama. E espancou eles. Foram açoitados. Versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, não foi assim uma lapada de havaiana não, igual sua mãe fazia. Eles foram severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instruções de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e prenderam os pés no tronco. Qual foi o mal que Paulo e Silas fez? Libertou a menina. Foi o que eles fizeram. Libertou uma menina que estava escrava de Satanás. Resultado, apanharam, foram humilhados, tiveram a roupa rasgada, apanharam, foram lançados na prisão, e não foi qualquer prisão. O texto fala que foi no cárcere interior. Sabe o que isso significa, gente? Aqueles estavam no... Toda prisão é ruim. Mas tem prisão que ainda tem um tal de uma solitária, que é mais dramático ainda. No caso deles, eles estavam no pior lugar da prisão, com os pés amarrados a um tronco. Sentiu aqui o drama? Mas foi o que eles fizeram, irmão. Libertaram a menina, só isso. Não adianta, gente, se você achar que vai fazer as coisas de Deus, o que é certo, e vai sair ileso, é inevitável. Se prepare, vai ter retaliação do mal. E quem sabe que você está aqui nessa manhã e está sendo retaliado pelo inferno. Mas fica tranquilo. É nessa hora que o seu louvor vai fazer a diferença. A essa altura, muitos cristãos estariam xingando, chamando palavrão, murmurando, dizendo assim, isso é vida? Eu sou servo de Deus. Eu sou crente, Jesus. Como é que o Senhor deixa eu sofrer tanto assim, papai? Versículo 25. Mas olha a escolha deles. Por volta da meia-noite, gente. Meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Aos outros, e os outros presos os ouviam. Sabe qual é o nome disso? Sacrifício de louvor. Eles estavam surrados, o corpo estava doendo com certeza. Estavam amarrados, estavam em uma prisão, sofrendo a mais diversa situação. Mas, em vez de murmurar,
eles decidiram cantar o hino de adoração a Deus. É nessa hora que acontece a diferença. Quando tudo está errado, você tem duas escolhas: murmurar ou adorar. Se você murmurar, vai piorar. Mas se você decidir adorar a Deus, pode ser que a coisa melhore. Porque tem situações que Deus age de imediato, tem coisas que Deus age um pouco mais adiante, mas a sua adoração vai fazer a diferença. Escuta, eu estou falando para a gente aqui nessa manhã, que o negócio está feio, está difícil. Quem sabe é crise no casamento, crise no trabalho, crise financeira, é só problema, é só dívida, cartão de crédito estourado, auxílio emergencial negado, está dando tudo errado para você. Você tem duas escolhas agora: adorar ou murmurar. Se você decidir adorar a Deus apesar das circunstâncias, Deus vai ouvir a sua adoração na situação que você está. Agora, se você escolher murmurar, os demônios vão lhe fazer companhia. Eles escolheram adorar a Deus. Até aí vocês entenderam? Olha o resultado deles adorar a Deus e oferecer esse sacrifício de louvor ao Senhor. Versículo 26. De repente, porque é sempre assim, ó. Quando Deus quer fazer, é de repente. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A adoração traz libertação. A adoração abre portas. Olha aqui, ó, com o sacrifício que eles estavam oferecendo a Deus, meia-noite, minha gente, o corpo doendo, sabe, amarrados, presos, numa situação tão insalubre, mas decidiram adorar a Deus, e de repente houve um terremoto. Ou seja, de repente ele falou assim: eu vou abalar esse negócio aí agora, eu vou mexer com as estruturas. Imagina aquela situação, de repente a prisão foi abalada, e Deus é um Deus que abala coisas, viu? Quando Ele quer abalar, Ele chega abalando, porque Deus sabe chegar chegando. O anjo chegou lá, eu acho que esse anjo falou assim: eu vou chegar com tudo. E já chegou com terremoto. A prisão foi abalada. Imediatamente as portas se abriram. Experimente adorar a Deus quando tudo está fechado, e Deus vai abrir portas diante da sua vida. Se você murmurar, portas vão continuar fechadas. Mas se você oferecer a Deus a sua adoração, apesar das circunstâncias, Deus pode abrir portas. De repente, Ele vai abrir portas para você passar. Você toma posse disso? E veja que foram portas no plural, ou seja, não foi só uma porta, foram várias portas. E quem estava amarrado agora podia escolher qualquer porta para poder sair. A escolha é sua. Você vai ficar se reclamando aí, botando culpa no governo? É porque o governo não presta, é porque isso, aquilo, outro. Para de dar desculpa. Escolha adorar a Deus. Qualquer pessoa sabe dar desculpas. Qualquer pessoa pode oferecer uma desculpa. Agora só adorador oferece a adoração ao Senhor, mesmo quando está ruim. Irmãos, vamos fazer sincero. Naquele dia que você não sente a mínima vontade de fazer algo, o que tem que ser feito, mas você reconhece: é para Deus, eu preciso fazer. Quantas vezes você está escalado para algo na obra, você vai fazer com o coração apertado, porque você não queria fazer. Mas naquele dia acontece coisa que você menos imagina. Mas naquele dia tem gente que está lá no cantinho e diz assim: eita, estou renovado hoje. Você está todo quebrado aqui em cima, oferecendo o seu sacrifício. E tem dia que a gente está zerado mesmo, hein? Sinceramente, vamos ser honestos. Não tem, eu duvido que tenha alguém que não tenha subido aqui ainda, assim, no volume morto. Sabe o que é volume morto? Você acredita que você está assim, Carla? Ai, meu Deus. Ó céus, ó terra, ó vida. Mas você fala assim: mas eu vou fazer porque Deus me colocou nesse negócio. Eu fui chamado para isso. Eu não vou parar a obra por causa disso. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mesmo sangrando. Mas você oferece seu sacrifício a Deus. Mas nessa hora Deus fala assim: eu vou libertar a gente hoje por causa disso. Só porque tu está oferecendo o que você não tem. Você partiu, o sangue está derramando, você está doendo, está sofrendo, mas está fazendo o que tem que ser feito. Eu vou libertar a gente. Aí vem terremoto, acontece reboliço, as coisas se movimentam, Deus abre portas, gente recebe milagre. Depende do seu sacrifício. Está disposto a sacrificar o Senhor?
Mas não para por aí, gente. Vamos comigo aí, verso 27. O carcereiro, vendo que as portas se abriram, desembaiou a espada para se matar. Por que ele queria se matar? Porque ele era o carcereiro, e se alguém fugisse, ele tem que morrer. Então ele falou, vou adiantar, já que vai todo mundo fugir mesmo, eu vou morrer. Mas Paulo fala, calma gente, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. Sabe qual é o fim dessa história? Sabe qual é o fim disso? Versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Se eu fosse você, marcava, se esse texto estiver marcado na sua Bíblia, marque isso aí que isso é uma promessa. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Para quem ele falou isso? Para o carcereiro. Gente, Paulo está agora evangelizando o carcereiro. E olha o que esse carcereiro faz. Versículo 32. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e toda a sua casa foram batizados. Então levou para sua casa, serviu uma refeição, e com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você está entendendo? O carcereiro, o carrasco, agora é salvo, agora trata as feridas de Paulo e Silas, e ainda oferece um banquete na casa deles. Terminou em festa esse negócio aqui. Escute, se você decidir oferecer para Deus o sacrifício de louvor, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis, até quem é responsável, até os seus carrascos, depois vão acabar servindo você, porque vão ver Deus na sua vida. Até quem amaldiçoou você, até quem perseguiu você, vai dizer assim, uau, tu é uma bênção, vão até fazer um almoço aqui em casa, vou te chamar aqui para gente almoçar junto. Sabe por quê? A sua adoração move os céus, transforma ambientes, transforma pessoas. Você toma posse disso aqui nessa hora, igreja. Ministério do Louvor, vem para cá, eu quero encerrar esse culto hoje, orando pela sua vida. Preste bem atenção. Eu não sei como é que você está aqui nessa manhã. E quem sabe você está dizendo assim, eu estou aqui só pela graça. Que bom que é pela graça. Então vai pela graça mesmo. Eu sou aqui só pela graça, pastor. É nesses dias, irmão, tu tem tudo agora para dar certo, porque é nesses dias que Deus costuma fazer um negócio assim meio esquisito. Eu já vi gente chegar aqui pela graça, e no meio do culto o telefone tocar, e a porta de emprego abrir para a pessoa. Eu já vi gente chegar arrasado assim, cheio de dores num culto como esse, e dizer assim, eu vim aqui adorar a Deus. E adora a Deus gemendo, sabe? Levanta a mão a pulso, porque está doendo tudo, mas voltar para casa curado, porque durante o momento da adoração, Deus entendeu o seguinte, está me oferecendo um sacrifício, ou seja, está fazendo além do que qualquer ser humano poderia fazer, então eu vou abençoar essa pessoa. Eu não sei qual é o nível da sua situação hoje, mas eu sei de uma coisa, enquanto você adora Ele aqui, Ele mexe lá na sua casa. Enquanto você adora a Deus aqui, Ele está mexendo lá no seu trabalho. Seus clientes estão sendo tocados pelo Espírito Santo. Eu creio pela fé. Tem gente que vai receber dívidas antigas aqui. Porque enquanto você está adorando a Deus, Deus está mexendo com gente que está devendo a você. Já aconteceu isso aqui outras vezes, minha gente. Não é nada de novo, não. Já teve gente que veio para cá num culto como esse, sabe, adorou a Deus com o coração partido. E tinha um monte de gente que estava devendo a ele. No mesmo dia o telefone tocou, vem cá, bora acertar as contas aqui. Não subestime o poder de Deus. Deus ama a gente e dá o melhor que pode para Ele. Fique em pé comigo nessa manhã, por favor. Enquanto o Ministério do Louvor adorar o Senhor aqui, abra sua boca, dê o seu melhor ao Senhor. Depois vamos orar e portas vão se abrir.